Oi pessoal, queridos alunos, nesta época em que nós estamos num distanciamento, podemos estar perto, né? Foi sugerido então para passar a mensagem da aula dessa semana do Vem e Segue-me para vocês, né? Juntos vamos estudar então de uma forma diferente, esse isolamento social, mesmo estando longe, nós podemos estar perto. Então, sobre o que é a aula essa semana? Qual é os livros que nós vamos estar abrangendo? Enos e Palavra de Mormons. Mas quem era Enos, né? Como eu sempre trago para vocês relato histórico no começo da aula. Quem é Enos? Enos, ele era filho de Jacó. Mas quem era Jacó? Jacó era filho de Leí, que saíram de Jerusalém, atravessaram, foram para o deserto, e teve Jacó, e de Jacó então teve Enos. E a história de Enos, de repente alguém já conhece, lembra dela, ou de repente vocês estudaram a lição essa semana, né? Quando nós estamos na quarentena, isolamento social, sem aula, de repente vocês pegaram, Vem e Segue-me, estudaram, e aí eu vou ficar bem feliz. Mas quem era Enos, né? A gente já começou a falar sobre ele. Então ele teve a incumbência do pai dele, que era Jacó, de manter os relatos, os manuscritos feitos por ele. Só que ele se deparou num determinado ponto da sua vida sobre as necessidades que ele tinha de saber realmente o que o pai dele tinha ensinado. Sobre o plano, sobre Jesus Cristo, sobre Deus, e ele travou uma luta então com o Senhor. E ele orou durante um dia todo, e conseguiu algo que eu vou fazer perguntas para vocês, e eu gostaria que vocês estudassem em casa ou em família. Essas perguntas vão estar logo abaixo do vídeo, sobre por quem ele orou, pelo que ele orou e o que ele conseguiu com isso. Então, Enos, ele nos ensina algo sobre a oração, sobre o poder da oração, de que uma oração sincera, ela é respondida e ela é atendida. Os céus, eles estão abertos para nós. Cabe a nós buscarmos e seguirmos o exemplo de Enos. Aqui atrás eu fiz algumas perguntinhas para eu poder me conduzir na aula, mas que eu vou estar passando para vocês, do que nós vamos aprender com a experiência de Enos. Como a aula ela tem alguns livros, e entre esses livros eu vou estar pincelando de cada um deles, até mesmo para o vídeo não ficar muito extenso. Então, sobre Enos é isso, as palavras de um pai, eu queria frisar isso, né? Que Enos, num determinado momento de uma das escrituras, ele fala que ele lembrou do que o pai dele falou para ele. Enos, ele lembrou, e o que motivou ele foi as palavras do pai dele. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, de como que um conselho de um pai ou de uma mãe, ele pode ter influência duradoura na nossa vida. De que os nossos pais, eles têm um papel fundamental na nossa formação, naquilo que nós decidimos, em algum momento aquilo que ele nos falou e que é verdadeiro vai penetrar na nossa alma, e a gente vai nos fazer refletir sobre os ensinamentos que eles nos deram. Em Enos, no relato de Enos, vocês vão ver isso. Então, vai ter uma perguntinha depois para vocês sobre isso. Aí nós seguimos a nossa sequência da aula sobre Jarom e Omni. E aí eu resumi um pouquinho ele falando sobre o que nos leva à prosperidade. Nós já vimos antes que se nós guardarmos os mandamentos, nós seremos prósperos. Mas em Jarom, especificamente, fala sobre isso. O que nos leva à prosperidade é retidão. Quando guardamos os mandamentos, nós prosperamos. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, que nós não podemos deixar o nosso coração nas riquezas que nós adquirimos. Nós vamos ver ali no relato em Jarom, que eles relatam que o povo deles tiveram que deixar uma terra que estava próspera e seguir para o deserto, para poder seguir os conselhos do Senhor, para não guerrear ou para não sofrer uma provação que viria. Então, quando nós somos prósperos, nós guardamos os mandamentos do Senhor, mas o nosso coração está voltado para as coisas de Deus e não para as riquezas que nós temos. O que nós temos de bens dessa terra, nós fazemos e usamos para o nosso uso e para o uso das outras pessoas. Então, no livro de Jarom, ele traz isso, essa reflexão sobre como nós podemos ser prósperos com a vontade do Senhor, unindo isso, a prosperidade, e não nos ficarmos voltados para as riquezas que nós vamos adquirir. Tá? No livro de Omni, vai falar sobre que o Senhor, ele guiou muitas pessoas para a Terra Prometida. E aí eu tô sem o quadro, então para nós fazer um gráficozinho sobre os nefitas.
Os nefitas, eles eram descendentes de Leí, eles saíram 600 anos antes de Cristo. Leí, lá atrás, foi falado para ele que ele deveria deixar todas as suas riquezas, todas as coisas onde ele estava em Jerusalém e partir para o deserto. Da descendência de Leí, nós temos os nefitas e os lamanitas, mas todos descendentes de Leí. Então eles saíram 600 anos antes de Cristo. Depois, em Omni, nós vamos ver sobre o povo de Zaraela, que eles eram descendentes de Zedequias. Eles saíram 589 antes de Cristo, bem próximo dos nefitas. Podemos ver aqui, dá 11 anos de diferença um do outro, né? E aqui em Omni, então, fala sobre eles, sobre esse povo. E aí nós temos os jareditas também, que são descendentes de Jared, lá no livro de Éter, que nós aproximadamente acreditamos que seja 2000 anos antes de Cristo, porque eles foram tirados da Torre de Babel e levados para a Terra de Promissão. Então o Senhor, ele trouxe os povos para a sua terra prometida. Então, retomando, então, jovens, galera, presta atenção. Então, os jareditas, então, eles foram trazidos para essa terra da promissão. Só que se nós formos pegar a ordem cronológica, eles seriam o primeiro povo que veio para cá, que foi da Torre de Babel. Tá, mas uma coisa que eu queria trazer aqui sobre o povo de Israel. Eles saíram bem perto dos nefitas. Só que eles foram para um outro lugar, para uma terra prometida, mas para um outro lugar. O Senhor reservou eles, assim como os nefitas descendentes de Leí. Eles tiveram 11 anos de diferença de sair um para cá ou não, mas eles foram encontrados pelos nefitas depois que os nefitas fugiram da terra de Nefe. E aí então foi em torno de 250 anos depois que os nefitas lá, Leí, Nefe, saiu da sua terra de Jerusalém, encontrou esse povo de Zaraela, que também estava circulando no deserto em torno desses 250 anos. Então eles se encontraram com Mosias, que estava sendo ali, achou esse povo. Lembrando, o povo de Zaraela, ele era... ele não tinha lá nos escritos, ele não tinha os registros, a sua língua, eles também não tinham mais domínio sobre elas. Quando Mosias encontrou eles tornaram Mosias como o rei deles, e Mosias ensinou a linguagem, ensinou sobre manuscritos, e aí eles tinham uma parte perdida que falava sobre esse povo aqui, os jareditas, que faz comunhão com eles, sobre Coriantumr, se eu não me engano esse é o nome. Mas enfim, erro de gravação, aí eu não tô com a escritura, mas eu queria só frisar isso, de que eles saíram na mesma época, mas 250 anos depois eles se encontraram, porque o Senhor trouxe várias pessoas para essa terra aqui, a terra da promissão, porque ele queria preservar essa linhagem, ok? Então nós temos o povo de Zaraela, o povo de Nefe, que se transformou em nefitas e lamanitas, e o povo de os jareditas, ok? Então, retomando, tive um auxílio aqui e a gente resolveu fazer uma linha de tempo para melhor ensinar, né? Para poder visualizar melhor. Então, os jareditas, que tá lá no livro de Éter, 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente, tá? Eu não sei exatamente qual é o tempo, mas é da Torre de Babel. O que aconteceu lá? O Senhor confundiu as línguas e retirou esse povo aqui, porque não confundiu a língua deles. Aí nós temos 600 anos antes de Cristo, Leí e sua família, que deu origem aos nefitas e aos lamanitas, posteriormente também. E o povo de Zaraela, que saiu 589 anos antes de Cristo, que eram descendentes do rei Zedequias. E o que acontece aqui, ó, para vocês terem uma ideia, temos duas linhas, né? Uma azulzinha, que é o povo de Zaraela, e a vermelha, que é o povo de Leí, que se transformou nos nefitas. Eles se encontraram 250, 300 anos depois, nesse ponto aqui. O interessante é que eles se tornaram um povo só. Então eles aceitaram Mosias, que era nefita, como seu governante. Então eles daqui pra frente, até o ano 0, que é quando Cristo vem, eles se tornaram o mesmo povo, seguindo e tendo os mesmos costumes e enfim, se juntando lá pra frente, que nós vamos ver o que vai acontecer com esse povo mais pra frente, ok? Então só pra tentar maximizar pra vocês a ideia do que acontece então, de que o Senhor trouxe várias pessoas para essa terra prometida em diferentes tempos, unindo ou não esse povo, tá bom? Então acho que assim ficou melhor para visualizar, tá? Qualquer coisa, tem mais alguma coisa aqui no manual também do Vem e Segue que fala sobre quem era esse povo, né? Então o Omni traz isso para nós, tá bom? Então, para finalizar, vamos falar sobre palavras de Mórmon.
Palavras de Mórmon. Então, Deus vai agir por meio de nós. Em Palavras de Mórmon, eu até dei uma estudada a mais em Palavras de Mórmon para poder trazer para vocês. Nós temos as placas dentro do livro de Mórmon, né? Nós temos as placas maiores e as placas menores. Nefe, desde o princípio, ele foi inspirado a fazer um resumo das placas dos escritos de Lehi, né? Ele não sabia por quê, mas Deus tinha um sábio propósito para isso. Mórmon, ali em Palavras de Mórmon de 1 a 8, vocês vão ver também que Mórmon fala sobre isso. Que ele se depara com, de uma certa forma, uns relatos parecidos, falando sobre a história deles, e ele se sente inspirado em manter aquilo. Por quê? Posteriormente, lá em 1829, 1830, quando Joseph estava traduzindo o livro de Mórmon, nós vamos entender por que o Senhor ele tem um sábio propósito para essas coisas. As 116 páginas que foram perdidas, esses escritos de lei que continham as placas maiores. Então essas 116 páginas, elas foram perdidas, mas dentro de um contexto do que o Senhor já tinha preparado para que Nefe pudesse ter feito um resumo desse povo. Então as placas menores, elas vão de Nefe até Omni. Aí vem a intersecção, que são palavras de Mórmon, e as placas maiores, que prosseguem de Mosias até Moroni, contando então sobre de uma certa forma a política, as guerras, né? Toda a parte não tão espiritual, mas do que eles vivenciaram, tá? Então essa palavra de Mórmon nos traz isso. Mas algo interessante que me fez pensar e tá no manual é sobre como Deus ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe de tudo. E ele às vezes nos inspira a fazer algo para que nós possamos ajudar outras pessoas, ou até mesmo ajudar na obra dele. Por exemplo, Mórmon ele foi inspirado a manter esse registro. E ele ajudou milhões de pessoas. Nós temos o livro de Mórmon hoje ele completo. Ele foi inspirado a manter esse registro, e com isso nós hoje podemos desfrutar do livro de Mórmon na nossa vida, do conhecimento que ele tem. O presidente Thomas S. Monson ele conta uma história sobre como nós podemos ser guiados e inspirados pelo Senhor. Ele conta sobre quando ele era apóstolo, ele foi visitar uma estátua em Samoa, né, o povo samoano, e tinha muitas crianças reunidas, em torno de 250 crianças. E ele sentiu que ele deveria cumprimentar a mão de cada uma daquelas crianças. E quando ele falou para o professor deles que ele queria cumprimentar cada uma daquelas crianças, o professor dele encheu os olhos de lágrimas, porque ele havia prometido para aquelas crianças que se elas orassem com fé, pedindo, o apóstolo apertaria a mão delas. E o presidente Thomas S. Monson ele se sentiu tocado e fez isso. Então, uma oração, ela pode ser respondida. E nós podemos ser o instrumento que o Senhor vai usar naquele momento. Então, a palavra de Mórmon nos traz isso, de que Deus, ele age por nós, por uma atitude nossa, se nós seguirmos os sussurros do Espírito naquele momento. Então, dessa semana, jovens, é isso. É uma breve aula. Vai ter algumas perguntas para vocês estarem respondendo, mas que nós possamos lembrar sobre isso, sobre os princípios da oração, sobre como nós podemos ser prósperos se nós guardarmos as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, de como Deus ele tem um propósito para cada um de nós, ele pode agir na nossa vida e nós podemos servir de instrumentos para ele. Sei que essas coisas são verdadeiras, sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, e faço o desafio hoje, que é correspondente a isso, domingo, nosso amado profeta nos fez um desafio de jejuarmos para que essa situação que nós estamos vivendo possa ter uma cura, que nós possamos ouvir o nosso maior líder aqui, nosso profeta. Ele fala como Deus falando por nós, então que nós possamos ouvir e nesse domingo especial jejuarmos todos juntos, para que nós possamos não estar mais distantes, possamos estar perto novamente. Então esse testemunho que eu compartilho em nome do Salvador Jesus Cristo, amém.